Bom dia, meus irmãos. Bom dia aos irmãos que acompanham a gente online. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler dos versos 15 até capítulo 4, verso 1. Colossenses 3, 15 a 4, verso 1. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável no Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que o Senhor a use nessa manhã para trazer esclarecimento e orientação, para nos alimentar, para nos santificar, para que o Teu propósito se cumpra na vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está um trecho da Escritura, que a gente já pregou na igreja, mas muitos anos atrás, eu acredito que tenha sido em 2008 ou 2009, nós estudamos a carta aos Colossenses. Nós vamos voltar ainda para essa carta, mas hoje eu retomo esse trechinho em que o apóstolo Paulo fala sobre família. Nós temos aqui regulamentos, princípios para a família cristã. E ao longo da série, evidentemente, nós estamos tratando de vários princípios sobre casamento, relação de pais com filhos, dos cônjuges, questões da sexualidade moderna e das escrituras, mas a gente ainda não tinha feito até agora um esforço para apontar qual é o centro do casamento, da família, e evidentemente o centro da família é Jesus, mas o que isso significa precisa ficar mais claro. E a gente vai tirar o dia para isso hoje. Um lar cheio de Cristo, esse foi o tema que a gente anunciou. Ou a gente cogitou também uma família cristocêntrica. Esse é o padrão de Deus para a família. É que Cristo esteja no centro da família. Mas vamos desdobrar isso aqui. Como a gente já trouxe antes, na época do apóstolo Paulo, a gente tinha um modelo dominante de família no Mediterrâneo. Era o modelo romano de família. Mesmo sendo judeu, Paulo, a gente sabe, era também romano. Ele aprendeu as tradições,
Seu pai era um cidadão romano, provavelmente por isso ele tinha a cidadania romana. Então ele conhecia os costumes. E esse modelo de família era um modelo dominante no Mediterrâneo. Havia umas variações no ambiente judaico, variações importantes, mas é claro que não era a visão dominante. E a gente precisa entender isso para compreender o peso do que Paulo está dizendo aqui. A família romana, como a gente já tratou, era uma família patriarcal, mas patriarcal raiz, tá? Não é patriarcal igual hoje. Era tenso o negócio. O pater familias, na lei romana antiga, tinha o ius gladi, o poder de vida e morte sobre os membros da família. Na época de Paulo não era assim mais, mas é daí que vem a civilização romana, vem desse sistema de ordenação de poderes. Então, o pater familias era o chefe absoluto da sua casa. A sua casa, evidentemente, havia a esposa, a matrona, ou mater familias, e aí você tem seus filhos, e aí os servos, e muitas vezes havia um sistema de patronato também na sociedade romana, então as famílias maiores tinham também os clientes, né? Que eram pessoas, daí que vem a nossa palavra, inclusive clientes, que eram pessoas que trabalhavam na casa e que ou trabalhavam em um campo, em uma atividade afim à atividade que era patrocinada pelo pater familias. Então, a casa romana podia ser alguma coisa bem grande, mas, tipicamente, o mínimo que você tinha eram, obviamente, os pais, e os filhos e os servos. Essa era a estrutura que operava naquele momento. Mesmo na época de Paulo, o poder patriarcal era muito grande, muito maior do que qualquer coisa que a gente conheça hoje e que incomode as pessoas hoje. E o Império Romano confiava nessa estrutura para se ordenar. Para os irmãos terem uma ideia, até mesmo o censo era feito a partir do pater familias, porque toda a propriedade era centrada nos homens. Então, é claro, não é que as mulheres não podiam ter, mas as mulheres geralmente tinham que estar associadas a algum tipo de patrocínio masculino. Então, você tem, o censo era feito a partir do pater familias, do chefe da casa. E as regras na parte sexual, como a gente já tratou aqui desde o início da série, eram bem relaxadas para o pater familias. Eles tinham o poder sexual sobre a casa inteira, até mesmo sobre servos, servas e os filhos dos escravos, todo mundo. Ele mandava em tudo. Mas o foco nosso não é esse hoje. É que essa estrutura era uma estrutura que estava espalhada no império todo e era reconhecida conscientemente como necessária para o mundo romano funcionar. Os chefes de família eram descritos como pequenos césares, como senhores das suas casas. E o imperador romano se colocava frequentemente como o pater familias do império. Então, essa estrutura de poder que governava a casa romana, ela espelhava a estrutura imperial. E a estrutura imperial espelhava a estrutura da casa. Então, na casa, o senhor, o pater familias, é o senhor absoluto, sua vontade tem que ser feita ali. E, nesse contexto, Paulo precisa ensinar sobre a família. E o que Paulo ensina aqui, gente, é incrivelmente subversivo. Embora, à primeira vista, pareça bastante tradicional e conservador. Em um sentido como a gente vai ver. Paulo começa a dar instruções, ele vai dizer que, enfim, os maridos têm que amar suas mulheres, as mulheres se sujeitar aos maridos, os filhos obedecerem os pais, blá, blá, blá. E talvez você leia isso aqui e pense assim, nada demais, isso é o que é esperado em qualquer casa e é assim que funciona. Mas, gente, não era assim que funcionava, não. Havia recomendações, sim, para a gentileza, para o amor dentro da casa romana, mas isso não era uma regra. A relação dos pais com os filhos não era obrigatoriamente afetiva. O marido, em particular, não era, de modo algum, fiel e devotado à matrona da casa. Não era assim que funcionava. E Paulo dá uma série de orientações aqui que claramente colocam Jesus no centro da casa, e isso é o ponto importante para nós.
O texto paralelo aqui de Colossenses, nós temos dois textos paralelos, um é Efésios, capítulo 5, onde Paulo fala sobre o casamento, e a gente já pregou aqui, então eu vou aludir a esse trecho. Mas o outro livro paralelo é Filemon, é a carta a Filemon, que era um senhor, e ele tinha um servo que chamava Onésimo, que tinha fugido, provavelmente se converteu ali com o apóstolo Paulo mesmo, se tornou muito útil ao apóstolo Paulo, e Paulo manda ele de volta para a casa de Filemon, que era em Colossos. E a gente encontra no capítulo 4, versículo 9 em diante, uma referência a Onésimo. Veja ali, aqui em Colossenses, Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também nessa viagem levando a carta aos Colossenses. Mas quando você lê Filemon, você descobre que Onésimo era um escravo que fugiu de Filemon, enfim, se converteu depois, se tornou muito útil ao apóstolo Paulo, uma bênção, e Paulo envia o Filemon de volta, o Onésimo de volta, e ele dá inclusive uma instrução muito interessante. Ele diz assim: olha, se o Onésimo te deu algum prejuízo, e provavelmente ele, quando fugiu, roubou a casa, fez alguma coisa, ou se não fez isso, realmente deu algum prejuízo. E o Paulo diz assim: olha, se o Onésimo te causou algum prejuízo, põe na minha conta. Depois você lê lá, está escrito isso lá. E ele pede para Filemon receber Onésimo como um irmão, ele pede para Filemon receber o escravo fugido dele como se fosse o próprio apóstolo Paulo. Ele diz isso. Então, muita gente considera que foi uma espécie de pedido de alforria, tácito de alforria. Mas isso reflete bem o ethos que estava emergindo no ambiente cristão. Toda a estrutura do Império Romano era baseada no controle masculino, opressivo, não apenas liderança masculina, mas o controle opressivo, abusador, e o sistema de escravidão. O império inteiro funcionava nesse sistema. E o que a gente encontra no Novo Testamento é um questionamento progressivo dessa estrutura no cristianismo primitivo, que com séculos de pressão eventualmente vai trazer seus frutos. Mas a gente sabe o que é isso, nós falamos sobre isso em 1 Coríntios 7, isso é o princípio do Êxodo, isso está lá em Êxodo, né? Tinha um povo que era escravo no Egito e Deus tirou o povo de lá. Então, essa doutrina de Deus libertar escravos do Egito, ela se torna parte do princípio agápico, é um elemento do princípio agápico cristão que vai fazer seu trabalho, como a gente vai destacar aqui. Mas então, nesse momento, Paulo está dando ordem sobre como essa casa vai funcionar, e ele não ordena a abolição imediata da estrutura de escravidão no Império. A gente sabe que isso nem era possível naquela época, mas eventualmente aconteceria, e no ambiente cristão isso começou a acontecer, a mudança nas relações entre as pessoas. As ordens de Paulo também são diferentes. Se você ler 1 Coríntios 7, você vai ver que quando alguém quer sair do casamento, Paulo diz assim: não, você não pode sair, vamos obedecer à ordem de Jesus, você casou, você tem que ficar casado. Mas quando Paulo fala sobre escravidão, a gente viu isso, ele fala diferente. Ele diz assim: se você é escravo, isso não vai te impedir de servir o Senhor nessa posição. Mas, se tiver um jeito de você sair da escravidão, saia. Ele diz isso explicitamente em 1 Coríntios 7. Então, Paulo não trata a instituição da escravidão com os mesmos critérios que ele trata a instituição do casamento. Por quê? Se a gente lê Gênesis e Êxodo, fica claro. A família e o casamento são instituições criacionais. A escravidão, não, ela é uma forma distorcida de fazer, a divisão de trabalho, e ela emerge por causa do pecado. É por isso que nós temos em Êxodo uma libertação dos escravos do Egito, mas não uma libertação dos casados, né? Do casamento. Não existe isso. Então, existe a família, uma instituição criacional. A escravidão não é uma instituição criacional. Então, se você ler Paulo de perto, você vai ver que ele dá instruções diferentes. Ele afirma a ordem da família, mas ele introduz a relativização do sistema de escravidão romano. Então, mas, enfim, ele ainda afirma que está sobre Jesus, sob o governo de Jesus, está acima de qualquer coisa. Então, em 1 Coríntios 7, ele diz: olha, se você é livre e você foi salvo, foi chamado, você não é mais livre, você é um escravo de Jesus. Mas, se você foi chamado sendo escravo, não se incomode demais com isso, porque você foi liberto pelo Senhor.
Então, Paulo coloca a união com Cristo como algo que está acima dessas relações sociais, e é por isso que isso pode influenciar essas relações, como a gente viu semana passada. Então, Paulo vai dizer, olha, ser escravo no Império Romano agora, isso não vai te impedir de servir a Cristo, mas se você pode sair daí, saia dessa instituição. E quando ele fala de um casamento que existe um abandono, uma deserção, ou existe um cônjuge que não aceita que você seja um cristão comprometido, Paulo também diz assim, nós fomos chamados para a paz, então você não tem que ficar escravo. Então, claramente, Paulo distingue os compromissos que estão relacionados com a ordem criacional de imposições, estruturas sociais opressivas que talvez não é possível abolir nesse momento, mas isso significa que a gente vai aceitar que elas funcionem do jeito que funcionam. Então, Paulo vai fazer isso na casa romana, lembrando que os escravos eram parte da casa romana. Era parte da forma como a família funcionava. E, gente, o que é que Paulo pede para essa família? Que Jesus governe todas as relações. É isso que ele pede. Que Jesus seja o Senhor de todas as relações. Então, ele vai dizer, as mulheres devem ser submissas ao marido como convém no Senhor. Como é que uma esposa deve se relacionar com seu marido diante de Cristo, sob os olhos de Cristo? E Paulo diz, esse é o jeito que você tem que se comportar. A gente sabe por Efésios, ele vai dizer, a mulher deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Mas aí ele diz também para os maridos, aqui ele é mais lacônico, né? Versículo 19. Maridos, cada um ame sua mulher e não trate com aspereza. Seja gentil, seja suave com a sua esposa. Mas a gente sabe que tem muito mais aqui, né? Na carta paralela aos Efésios, que é muito similar nos temas, nas exortações, até expressões gregas repetidas, Paulo diz o que para os maridos? Que eles devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a ordem é que o governo de Cristo interfira nos relacionamentos. Os filhos precisam obedecer aos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Ah, por que eu tenho que honrar meus pais? Por que eu, dentro de casa, tenho que obedecer meus pais? Paulo não vai dizer que é porque você, enfim, seus pais vieram antes, porque eles suprem suas necessidades, porque é necessário obedecer aos mais velhos. Tem muitas coisas que podem ser ditas, mas Paulo diz, porque isso é agradável ao Senhor. O que Paulo está dizendo é, essa relação não é só você com o Beltrano, você com o fulano. Dentro de casa, não é só o marido e a esposa, é o marido, Jesus e a esposa. Não é só a esposa e o marido, é a esposa, Jesus e o marido. Não é só o filho e o pai. Tem o filho, tem o pai e a mãe, mas tem Jesus também. De algum modo, ele está dentro da relação. E Paulo começa a pendurar os relacionamentos da família em Jesus. Todos. E ele pega especificamente aqueles mais problemáticos, que eram os escravos, que na família romana, vocês sabem, até mesmo explorar sexualmente os meninos, os homens, as servas, o chefe da casa tinha esse poder. Ele podia pegar quem ele quisesse. E aí Paulo começa a dizer essas coisas. Servos, escravos, obedeçam em tudo aos vossos senhores desse mundo, não servindo só quando observados. Claro que a vida também na casa, gente, vamos esclarecer isso. A vida dos servos numa casa romana não era só exploração e ponto. Não era só isso. Muitas pessoas, isso está lá em 1 Coríntios 7, implicado, muitas pessoas até mesmo buscavam ser escravos porque elas poderiam trabalhar e alcançar honra, importância, dependendo do grau da sua origem, dependendo do seu grau de educação, dentro de uma casa romana. E Paulo tem que, inclusive, dar uma orientação lá em 1 Coríntios 7, ele fala assim, olha, você foi chamado sendo livre, não se torne escravo. Por que Paulo tem que dar essa orientação? Porque tinha gente que achava que era uma coisa boa. É mais ou menos, por exemplo, como uma pessoa que está disposta a abrir mão de tudo, de igreja, da qualidade da sua família, de estar com seus filhos, abre mão até do casamento para o sonho de trabalhar naquela multinacional. Não tem isso? Aí o povo fica reclamando aí da escravidão na Bíblia, mas é escravo. Dentro da cabeça dele, ele é um escravo de alguma coisa. Então, isso existia na época de Paulo? Existia. Está lá implicado, e a gente sabe por fora também, mas está implicado em 1 Coríntios 7. Mas o Paulo diz, olha, não faça o mínimo possível, não faça o trabalho mal feito. Você é de uma casa, trabalha numa casa, então
Aí ele diz no verso 22, de coração íntegro, temendo ao Senhor. De novo, parece que ninguém está sozinho nessa casa. Parece que Jesus, você abre um quarto, Jesus está lá. Você abre o banheiro, Jesus está lá. Jesus está em todos os lugares nessa casa. Versículo 23. Tudo que vocês fizerem, é claro que isso não vale só para os servos, vale para todo mundo. Façam de coração, como se fizessem ao Senhor e não aos homens. Estão vendo como Paulo está mexendo com a imaginação das pessoas nessa casa e dizendo, olha, você tem que viver a presença de Jesus aí, onde você está. Jesus está aí com você. Como você está fazendo as coisas nessa casa? Sabendo que recebereis do Senhor a herança e a recompensa. Servir a Cristo, o Senhor. E agora ele diz, tem um Senhor na casa. Ele está falando com quem, gente? Ele fala dos senhores desse mundo no verso 22. E ele termina falando, servir a Cristo, o Senhor. O Senhor. No verso 25 ele fala sobre a injustiça, não sejam injustos, não importa quem for injusto, inclusive pessoas injustiçadas muitas vezes podem achar que têm o direito de serem justos, e Paulo diz, não tem, isso é até um problema hoje, existe essa ideia de que a assimetria de poder ou injustiça justifica a violência, o abuso e cometimento de injustiças. É isso que a gente chama, às vezes, grosso modo, de vitimismo, né? É uma mentalidade que muitas pessoas têm, e não é assim que funciona, não biblicamente. E capítulo 4, verso 1, veja na sua Bíblia. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Gente, vejam, o argumento de Paulo é esse. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor de todo mundo. Ninguém está solto. Ninguém está por sua conta. Não importa, filho, filha, irmão, pai, mãe, servos da casa, senhores, todo mundo está sob o olhar de Jesus, todo mundo é servo de Jesus. Gente, isso é revolucionário. Porque o chefe da casa, o senhor da casa era o pater familias. E o que Paulo está fazendo aqui é colocar todo mundo, inclusive o pater familias, em órbita de Jesus. Isso para nós, né, educados na civilização judaico-cristã, parece óbvio, mas naquele tempo não era nada óbvio. Não tinha absolutamente nada de óbvio nisso aqui. Porque se Jesus é o Senhor da casa, e todas as relações têm que ser mediadas por Jesus, eu não posso fazer nada que Jesus não aprove. E é assim, por exemplo, que o pater familias teve o acesso sexual aos servos da casa e até filhos bloqueado. É assim que acabou a festa do pater familias no mundo romano. E começou o processo de crescimento do cristianismo. É que agora você tem novas regras. O marido também, ele tem que dar a sua vida pela esposa, como Cristo amou a igreja. Então acabou a brincadeira, porque agora ele tem que se sacrificar como Jesus sacrificou. Parece que, assim, você pode olhar e falar assim, não, mas Paulo manteve, ele não dissolveu a família, não aboliu a família. De fato, ele não está abolindo. E se você ler Gênesis 1, ele não aboliria. Foi Deus que construiu essa estrutura, criou essa estrutura. O que Jesus está fazendo, e Paulo está fazendo aqui, é reformando a família. Ele introduziu um processo de reforma a partir de um novo centro. E a partir desse novo centro, o poder não pode mais funcionar como dominação. Ele tem que funcionar como serviço. E isso para todo mundo. Às vezes a gente não percebe a conexão que o texto traz, mas veja Colossenses capítulo 1. Qual era a visão de paz que Paulo está trazendo? A gente leu isso, né? A paz de Cristo, pela qual foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecidos. A gente começou lendo isso em Colossenses 3,15. Então, a questão é a shalom, é a paz divina. Mas como é que essa paz foi estabelecida? Veja aí, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui está, irmãos. Existe um conflito cósmico, é um conflito entre o império e o reino. E nós estávamos no império.
e fomos transportados para o reino. O que é o império? O império da escravidão. É o império, é Faraó, o império é o Egito, o império é a vontade de poder. O império das trevas, leia Colossenses, leia Efésios, é isso que é o império. É um lugar em que os pecadores, os ímpios, seguem os desejos do seu coração e passam por cima uns dos outros. Então havia um império, mas agora entrou o reino de Jesus. E no reino de Jesus a lógica é completamente diferente. Vejam só o que diz o nosso trecho, versículo 14. Em quem temos a redenção, isso é o perdão de pecados em Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. E quando Paulo vai dar uma lista das coisas criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, ele fala de quê? De autoridades. Veja aí, sejam tronos, dominações, principados, poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as estruturas de poder, visíveis e invisíveis na ordem criada, todas as forças existem por causa de Jesus. Foram criadas por meio dele e para ele. O mundo tem a ordem que tem, e o mundo social, humano, tem as estruturas que ele tem, as necessárias, o que a gente pode chamar de lei natural, porque essa é a estrutura apropriada para o Verbo divino se encarnar. É por isso. Ela foi feita, é uma roupa feita sob medida para o Logos. Ele já foi feito assim, para que o Logos se manifestasse nesse mundo. Então ele tem a forma apropriada. Claro que entrou o pecado, mas isso é outra história. Ele tem a forma apropriada para o Logos. Ele existe, verso 17, antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O verbo aqui, eu sempre destaco isso, sinisteme, de onde vem a palavra sistema, significa que todas as coisas se integram, se conectam nele. Nele tudo subsiste. Tem umas versões que dizem, nele todas as coisas convergem, elas se amarram. Agora, ele não apenas é o centro de tudo na criação, versículo 18, ele também é o centro na redenção, não é isso? Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, Jesus é o centro na criação, tudo foi feito por meio dele, para ele, tudo se integra nele. Mas também, através de Jesus, nós temos a igreja, nós temos a redenção. Ele é o primogênito da criação, mas também é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em tudo. Jesus é o centro de tudo. Então, os irmãos entendem que num argumento que Paulo está trazendo sobre a centralidade de Jesus, ele, quando desemboca nas orientações éticas pessoais, interpessoais e na família, o que ele vai dizer? Jesus tem que ser o Senhor aí. Não pode ficar só uma doutrina do senhorio cósmico de Jesus. Isso tem que se tornar uma ética dentro da casa. Dentro da sua casa esse princípio tem que funcionar. Jesus é o meu Senhor, Jesus está me vendo, eu não estou servindo as pessoas em primeiro lugar, eu estou servindo a Jesus. Então, todos os nossos relacionamentos passam por Jesus. Em Efésios, isso ainda é mais claro, quando o apóstolo Paulo diz que Deus uniu dois povos, ele trata da questão de judeus e gentios lá em Efésios, aqui ele não trabalha tanto com isso, em Colossenses não entra esse assunto, mas em Efésios ele diz, eram povos inimigos, e aí por meio do sangue da cruz, eles foram feitos um povo só, e todos estão sob o mesmo Senhor, o mesmo cabeça, que é Jesus Cristo. Jesus é a reconciliação não apenas dos homens com Deus, mas dos homens com os homens. Na verdade, Jesus é a reconciliação de tudo. Veja a continuação do nosso texto, versículo 20, Colossenses 1:20. Havendo feito a paz, o próprio Deus aqui, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E, gente, isso certamente inclui em Colossenses os principados e potestades. Vocês viram aí? Vejam lá o versículo 16. Todas as coisas, visíveis e invisíveis, no céu e na terra, veja a expressão, céu e terra, visíveis e invisíveis. E aí ele faz uma lista, tronos, dominações, principados, poderes, tudo foi criado por meio dele para ele. E aí no verso 19 ele fala o quê? Que todas as coisas que ele criou, evidentemente, ele está incluindo esse grupo, são reconciliadas por meio da cruz. Tanto as que estão na terra,
como as que estão no céu. Ele mudou de assunto. Então, a cruz de Jesus reconcilia o cosmos porque coloca todas as criaturas nos seus lugares. E isso inclui todas as ordens de poder, todas as estruturas. Tudo isso entra sob o governo de Jesus Cristo e retorna para o domínio divino. E é claro que várias dessas autoridades são rebeldes. Reconciliação não significa necessariamente que vai ficar tudo bem para todo mundo, porque dependendo do grau de rebelião, vem um juízo divino, mas a guerra cósmica vai ser pacificada. Olha o que Paulo diz no capítulo 2, versículo 14. Aqui ainda nesse fluxo aqui em Colossenses. Apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou deles. Então vejam que na cruz Deus derrota toda a oposição. Como ele derrota isso é o mais estranho, porque se você tem uma força rebelde, o que os homens podem fazer? Se existe um desarranjo, uma injustiça, uma criminalidade, uma invasão de um exército criminosamente, o que você faz? Faz guerra, você tem policiamento, você usa força. E Deus usa fraqueza. Isso é muito estranho. O caminho de Deus é outro. Ele usa fraqueza para derrotar os poderes rebeldes do universo. Ele usa fraqueza, a fraqueza de Jesus, a cruz. Então, nós vivemos nesse mundo, que é o mundo imperial, o mundo romano, o mundo da libido dominante, como Agostinho fala na Cidade de Deus. É o mundo da vontade de poder, é o mundo em que o poder maior impõe sua vontade, ele é arbitrário. Essa era a visão do poder e da liberdade dos romanos. Não é que eles não tinham lei, mas mesmo as leis existiam para efetivar a vontade do poder, a vontade do império. Esse é o mundo do Coliseu, é o mundo em que faziam não só os imperadores, mas os cônsules locais, eles promoviam, governadores locais promoviam essas festas sanguinárias, em que eles jogavam o povo ali para ser comido por feras, para lutar uns contra os outros, até um morrer, e o imperador decidia quem ia viver ou não, ou o governante, e aquilo era uma representação pública da ordem do império. É a vontade de poder absoluta. Era o gládio, né, que era a mesma palavra para espada, né, que o gladiador usava, que era o direito da pena de morte, significa pênis, né? É isso, é o gládio. E os gládio é isso. É o direito de vida e morte, o direito de impor a vontade sexual também. Tudo está ligado. Então, esse é o Império Romano. É o Império seguinte, eu estupro quem eu quero. E aí aparece um cara lá falando de economia da graça, de misericórdia, de amor e tal, e começa a causar confusões, e aí o império tem o poder, né? Fala, não, vamos dar um jeito nisso aqui. A gente não quer confusão, então Pôncio Pilatos vai lá, e não é à toa, isso é muito importante para a tradição cristã, ok? O credo apostólico é uma confissão cristã, ele devia falar de doutrinas cristãs, da obra de Jesus e tal, mas ele diz assim, padeceu sob Pôncio Pilatos. Gente, imagina isso, seu nome ir para o credo apostólico, mas desse jeito, é muito triste. Mas por que Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos é o Império Romano. Por que o Império Romano está fazendo dentro do credo apostólico? Ele está fazendo alguma coisa lá. Sabe o que está lá no credo apostólico, quando aparece Pôncio Pilatos? Prefeitos, governadores, polícia, presidente, ONU, todo mundo. Todas as autoridades estão lá representadas no Pôncio Pilatos. E está lá no credo apostólico para a igreja sempre se lembrar de quem é o verdadeiro Senhor. E não é o império. Então o império vai lá e mata Jesus. Mas Jesus não se revolta, ele não usa a força, ele não fica amargurado, ele não odeia as pessoas, ele não faz uma revolução, ele ora por aquelas pessoas, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, na cruz, em primeiro lugar, Jesus derrota moralmente o Império Romano. Ele derrota o Império Romano, porque com toda a violência, a vontade de poder,
com toda a arbitrariedade do Império Romano caindo em cima de Jesus, Jesus continua sendo Jesus. Então, ali, as trevas são expulsas. Jesus lava os pés até de Judas. Ele derrota o mal. O mal não consegue produzir em Jesus o mal. O mal se junta contra Jesus, mas não consegue arrancar de Jesus o que ele queria arrancar, que era um pecadinho de Jesus. Ele não consegue. Então, Jesus derrota o Império Romano moralmente, mas aí ele ressuscita. Como se não bastasse o Império Romano ser moralmente derrotado, Jesus ressuscita, então ele é ontologicamente derrotado. O que o Império Romano pode fazer com aquela cruz deles agora? Que era seu último recurso para acabar com a oposição. Como você derrota um sujeito desse? Não tem jeito. E ali, todas as autoridades, todos os poderes foram derrotados, inclusive o paterfamilias. Não apenas o paterfamilias do império foi derrotado, o paterfamilias da casa foi derrotado. Então Paulo chega para a casa romana e diz: vocês entenderam que os principados e potestades foram humilhados na cruz? Entendemos. Então quem é que manda na sua casa agora? Paterfamilias, é você? Aí ele vai dizer: não, não sou mais eu. Eu fui levado em procissão, acorrentado, eu fui derrotado. E assim, irmãos, começou o processo de transformação cristã do império, do mundo antigo. É assim que começou esse negócio de que você precisa amar o próximo, o princípio agápico, e libertar o oprimido, e cuidar do vulnerável, que por mais que o mundo atual tente se livrar disso, ele não consegue mais. Eu não sei quanto tempo vão durar os reis dos terrenos, mas a derrota deles já aconteceu há 2000 anos. A derrota de todos já aconteceu. Não existe como um reino humano criar uma solução para a ordem social melhor do que o que Jesus viveu e que foi confirmado pelo Pai na ressurreição. Então, quando a gente diz que Jesus é o Senhor, o fato de ter um monte de demônio e seres humanos desobedientes aí não faz absolutamente nenhuma diferença. Esse navio já tem um buraco tão grande que ele está condenado. Jesus realmente é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E é por isso que a gente não precisa ter medo de seguir Jesus e dar uma banana para Pôncio Pilatos. Então, Paulo chega na casa romana e isso vai ter implicações, porque ele chega o seguinte: olha, agora é o seguinte, todo mundo gira ao redor de Jesus. O chefe da família, mas eu sou o Senhor, né? Ele começa aqui, a gente leu aqui, não, vocês têm um Senhor terreno, né? Mas aí depois o Paulo fala assim, mas vocês têm um Senhor no céu. Então, os senhores eram senhores, mas não eram mais. Eles eram, mas não eram. O marido tinha o poder na casa, mas não tinha mais. A gente viu Coríntios 7, Paulo diz, olha, tem escravidão aí, realmente está acontecendo isso, Deus nos chamou para a paz, shalom. É o que está aqui em Colossenses também. Deus nos chamou para a paz, então você não está preso a escravidão nenhuma. Esse princípio é o que Paulo vai usar quando ele diz para Filemon, olha, receba Onésimo, seu escravo fujão, como se fosse eu chegando na sua casa. Isso que Paulo diz para ele. É a mesma carta, melhor dizendo, foi no mesmo momento. A carta a Filemon e a carta aos Colossenses, as duas foram enviadas juntas. Então a gente sabe exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Ele está subvertendo toda essa estrutura e dizendo, as autoridades existem para o serviço e não para a dominação. Então agora ele não tira a estrutura de liderança da casa. Paulo não diz não tem mais o marido. Não, existe o marido, não tem mais pai. Não, tem pai, tem que obedecer os pais. Mas os pais, por exemplo, não podem mais irritar seus filhos. A gente leu aqui. Tem muitos pais que acham que têm o direito de irritar seus filhos. Que você está dentro da sua casa, você diz qualquer coisa com seus filhos, de qualquer jeito. Tem muitos pais, muitas mães que pensam isso. Não pode, porque você tem que tratar a pessoa como se fosse o próprio Jesus ali. E como que você pode chegar falando de qualquer jeito? Você falaria, se Jesus fosse seu filho, você falava desse jeito com ele? Você mandava ir para aquele lugar desse jeito? Você não ia fazer isso com Jesus. Então, diz Paulo, você tem que mudar seu tratamento dentro de casa. E aí você pensa assim, não, mas isso ele não falou só sobre os servos? Não, a gente acabou de ler, capítulo 3, verso 17, veja aí. Paulo está falando da paz de Cristo, no versículo 15,
A palavra de Cristo governando a nossa comunicação, e aí ele diz no verso 17, veja aí. Mulheres, perdão, verso 17, e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, vejam isso aqui, olha o peso disso aqui. Fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Aí Paulo termina o assunto, e aí tem um subtítulo, né? Na minha Bíblia está assim, os deveres do lar. Quem tem um subtítulo aí? Tem subtítulo, não tem? Quem tem Bíblia, né? Tem gente que veio sem Bíblia para a igreja. Tá bom, peguei vocês. Mas enfim, vamos ao ponto. Gente, não tinha esse subtítulo, né? É claro que não tinha nada disso. E isso às vezes atrapalha o fluxo, ajuda para entender os blocos de raciocínio, mas às vezes atrapalha, porque você perde o fluxo. Porque olha o que Paulo está dizendo, tudo que vocês fizerem por palavras ou ações, tem que ser em nome de Jesus e dando graças ao Pai. Mulheres, cada uma seja submissa ao marido, maridos, cada um ame a sua mulher, e aí segue. Então o que o Paulo está dizendo é que não apenas Jesus é o Senhor da casa, e não apenas Jesus está entre você e o outro membro da casa. E você tem que tratar essa pessoa como se fosse Jesus, porque ele diz assim, servir a Cristo o Senhor, no raciocínio aqui. Então você é pai, é como se você fosse o pai de Jesus. Você é o marido, é como se você estivesse casado com Jesus. Você é filho, é a mesma coisa, você é como se Jesus fosse o seu pai. Você é um senhor, é como se o seu servo fosse Jesus. Imagina que você é um senhor de escravo e Jesus é seu escravo. Imagina um negócio desse. Então, não apenas você tem que fazer isso, servir a Jesus dentro de todas as relações e obedecer a Jesus em todas as relações, mas, diz Paulo, você tem que ser Jesus em todas as relações. O negócio vai bem fundo. Fazei em nome do Senhor Jesus. Fazer tudo que você faz e fala em nome do Senhor Jesus, não é só você citar o nome de Jesus na hora de fazer. Significa que você está representando Jesus em cada gesto, em cada palavra, dentro da casa, porque o assunto aqui é a casa. Então, Paulo está tomando aquele princípio do senhorio de Cristo lá no começo de Colossenses e está aplicando fundo dentro da casa romana. Fundo. E está revolucionando o negócio ali por dentro. É outra casa, não é mais aquela casa que os romanos conheciam. É outro trem que está surgindo aqui. É outro bicho. Jesus reinando e governando e mediando as relações, e a gente representando Jesus dentro da casa em tudo que a gente faz. É outra casa. É uma casa cheia de Cristo. É isso que é uma casa cheia de Cristo. Então, vejam bem, isso é importante porque, às vezes, as pessoas até pedem orações pela sua família. Mas na hora que a família está lá em casa e as coisas começam a dar ruim, de repente fica todo mundo ateu, né? Já viu isso, esse ateísmo doméstico? Ah, você não é lá crente, né? Por que você age assim, não sei o quê? E aí um faz desaforo para o outro, parece que Jesus não está lá mais, Deus não está lá. Né? É só eu e a minha mulher na briga. É só eu e minha mulher, Deus não existe, Ele some. Gente, isso é mais do que comum. Casas ateístas. É claro que se sua casa é ateísta, a probabilidade é aumentada de os seus filhos serem também. Você é ateu, aí seus filhos vão ficar ateu, porque não tem Jesus lá na hora do vamos ver, Jesus não desce lá, não acontece nada, não funciona. Como é que é isso? Jesus entra dentro da casa, realmente, ele mete a colher, ele interfere nas relações. E como é o modelo de Jesus? Está aqui. Como que Deus reconciliou todas as coisas consigo? Por meio da cruz. O que significa estar ali na casa em nome do Senhor Jesus? Significa tomar a cruz dentro da casa. E a casa é um dos lugares onde as pessoas sentem mais a injustiça. Ainda que a gente não tenha mais servos e senhores da mesma forma, mas nas casas a gente experimenta a injustiça, que a gente falha uns com os outros, frequentemente, e às vezes a gente falha teimosamente. Então, a certa altura, o sentimento de justiça é tanto, que você fala assim, eu vou cobrar tudo,
E aí você vai lá no seu caderninho, ó. Você vai escrevendo aqui, hoje ele gritou comigo, falou assim, não pôs o lixo para fora, reclamou que eu não pus, já tinha combinado que ela que ia colocar, gastou demais, mas tinha reclamado que eu comprei o videogame, aí ela, olha lá, gastou uma nota aqui, eu vou esfregar na cara dela. Enfim, você faz o seu caderninho, né? E aí, semana retrasada, você olhou torto para mim. Veja, eu não estou dizendo que as coisas não têm que ser conversadas dentro de casa, mas eu estou falando o seguinte, cobrar os centavos. A gente quer justiça, né? A gente quer que as pessoas sejam justas com a gente, e a gente quer justiça, mas não é que Deus não quer justiça, Deus quer que a gente seja justo, Ele fala que não é para fazer injustiça, Ele fala, inclusive, para os servos e senhores. Ele introduz o problema da justiça, especificamente nesse caso, que era o caso mais complicado da casa romana. Mas, gente, a cruz é mais do que isso. A cruz, você não pode cobrar centavos, não funciona assim. A cruz significa que você dá mais do que recebe. E por que você dá mais que recebe? Porque, veja bem, quando o outro é injusto com você e você está naquele momento ateu, qual é a sensação? Se eu não der um jeito nisso, se eu não cobrar meus direitos, ninguém vai cuidar de mim. Eu estou perdido aqui, eu estou largado aqui. Para você perdoar, você precisa crer em Deus. Porque se você for ateu, ou você busca os seus direitos, ou está tudo perdido. E aí eu estou falando das relações, dessas relações, né, familiares especificamente. A gente precisa fazer mais do que isso como cristãos. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer menos do que isso. Está cheio de orientações no Antigo Testamento sobre injustiça, especialmente injustiça de ricos e poderosos contra pobres. Então faz parte da tradição cristã sim, buscar a justiça. Mas a busca da justiça não passa de vingança se ela não for controlada, governada por um princípio maior, que é o amor. Porque no amor, a gente sabe que Deus está cuidando da nossa questão. Então, eu não tenho que obter justiça plena nessa vida. Eu não preciso. A minha prioridade não é ter justiça. A minha prioridade é amar. É outra prioridade. É isso que significa não ser ateu, vocês estão entendendo? Porque se realmente, como a palavra diz, e Paulo repete em Romanos 13, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, então Deus vai cuidar do meu caso, então minhas mãos ficam livres para eu ter outro foco, e meu outro foco é qual? Como eu posso representar Jesus nessa situação? E aí tem que ser mais do que justiça. Não dá para você ficar cobrando centavos das pequenas mordidinhas que os seus filhos, seus pais deram, e algumas mordidinhas são grandes, não são pequenas não, eu sei. Mas você precisa fazer mais do que isso, que é o agápico. E não foi assim que Deus derrotou o Império Romano? Essa é a vitória que a gente tem que ter dentro de casa, essa é a vitória de Jesus dentro da casa. Não é a nossa vontade ser feita, é a imitação de Cristo acontecer. Isso é a vitória de Cristo ali. Essa é a única coisa que Satanás não consegue administrar. Qualquer ideia sensacional que você tiver sobre como vencer na vida ou como impor sua vontade na casa, ou, de repente, você pode ter ideia de como vencer Satanás. Mas só tem uma coisa que Satanás não consegue, ele não consegue derrubar e não existe estratégia para ele resolver. É o amor, é a única coisa que não tem jeito. Porque quando existe ágape, existe ressurreição. Tanto faz se você foi derrotado. Se você foi derrotado amando, você venceu. Porque existe ressurreição. Então, o centro da família cristã é completamente diferente. Agora, eventualmente, isso ia refletir no império, como a gente disse. Afinal de contas, o imperador era o pater familias do império, e o pater familias da casa é o pequeno César. E essa era a estrutura de poder do império. Quando Paulo desorganiza a família romana e coloca Jesus no centro, Jesus não é o centro só na casa romana. Jesus é o centro no planeta Terra, no universo, no Império Romano. Ele é o Quírios. É por isso que agora o império
não é mais o império. Ele é o império das trevas, que o reino de Jesus está conquistando. É isso que Paulo está falando ali. É outro reino agora que está vindo. E é um reino que vem de baixo. Não é um reino de armas, é o reino de um princípio moral indestrutível que os homens não conseguem arrancar das suas consciências mais. E que, ao longo da história, com toda a desobediência até dos cristãos que existe, ele é repetidamente demonstrado, e muitas vezes demonstrado num canto do mundo, igual Jesus lá na Galileia. Mas ele continua vindo das margens, das beiradas do mundo e aparecendo esse princípio. Lembrando Pôncio Pilatos e todas as autoridades, e todos os homens hoje também, chefes de casa, que quem reina é o Senhor Jesus. Então, gente, esse é o princípio para a família. Agora, isso significa também, e eu pensei em dar um outro título, né? Eu mencionei, eu ia chamar essa mensagem de um lar cheio de paz. Aí eu mudei para um lar cheio de Cristo. É claro que um lar cheio de Cristo é cheio de paz, mas a paz de Jesus não é a paz desse mundo. É uma paz que está em conflito com o império. Abre sua Bíblia em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Versículo 20. Depois, Jesus entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam comer, não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, dizendo: Jesus ficou biruta, Jesus está louco, vamos lá, vamos trazer Jesus de volta, porque está queimando o filme da família, com as autoridades religiosas, estão falando mal da gente aqui já. Desceram, e muita gente está falando mal, né? Olha os escribas. Os escribas desceram de Jerusalém dizendo: está possuído por demônios, endemoniado. O chefe dos demônios possuiu Jesus. Beleza, aí Jesus está lá fazendo o trabalho dele e tal, versículo 31. E finalmente chega quem? A mãe e os irmãos de Jesus. Até a mãe eles levaram. Às vezes acontece isso, né? Os irmãos convencem a mãe e levam ela junto. Desceu a mãe junto, cara. Pressão, ó, pressão. Chegaram, ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. E havia muita gente sentada ao redor dele e disseram: ó, sua mãe, seus irmãos, lá fora, Jesus, a casa caiu, ó. O povo está lá fora. Aí Jesus, olha isso, olha o desaforo. Versículo 33, olha o desaforo. Jesus respondeu: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele falou bem alto assim, né? Está fora ouvindo. Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor dos que estavam à volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pesado, né? Duro esse discurso, né? O que é isso, gente? Jesus é o Senhor da família. A família, para ressuscitar, tem que morrer com Jesus também. E Jesus é o Senhor mesmo. Se a família se recusa a obedecer à lei de Cristo, talvez ela se rompa. Então, isso é importante, porque às vezes a gente ora para Deus abençoar as famílias. E a gente também ora pela restauração das famílias. Mas Deus não vai restaurar nenhuma família que o centro é o imperador romano. E muito menos a família que gira ao redor do self moderno. Não vai. A gente falou sobre isso aqui, é outro César, né? É o self, é o eu contemporâneo. É o projeto de felicidade egoísta e autocentrado do homem contemporâneo. Muita gente, quando pede para Deus abençoar a família, está pensando nisso. Deus não vai abençoar nada disso. Não vai. Nem a Sagrada Família, a única família santa, depois de Adão e Eva, José, Maria e Jesus, depois de seus irmãos, nem essa tinha autonomia em relação a Jesus. Nem essa família tinha. Na hora que Maria e os irmãos se revoltaram, não entenderam Jesus, Jesus falou: beleza, minha família é quem quem me segue, são os meus discípulos, essa é a minha família. É os que fazem a vontade de Deus.
Versículo 35. Esse é o irmão, irmã e mãe. Então, vejam bem, você quer... Vamos orar certo. O que você vai pedir? Você não vai pedir simplesmente para a sua família ser boa. Você tem que pedir para Jesus reinar na sua casa. Pedir para a sua família ser a família dos sonhos é diferente de pedir a sua família ser cheia de Jesus. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Isso vale para tudo, vale para a família, prosperidade, saúde, seja o que for. O que você está pedindo? Você está pedindo para o exemplo de Cristo aparecer ali? Talvez, inclusive, Deus te dê parentes, irmãos, filhos, pais, que não seguem Jesus, ou que dizem que seguem, mas na hora H não seguem. Por quê? Por que Deus fez tudo ficar escuro ao seu redor? Para você brilhar. Talvez seja por isso. O que você está orando? O que você está pedindo? É o senhorio de Jesus na casa? Então esse é o desafio. O desafio é você fazer o que está aqui. Em nome de Jesus, tudo que você fizer em palavras, em ações, fazer em nome do Senhor Jesus. Talvez esse seja o seu chamado. A nossa forma correta de orar pela família cristã é essa, é a gente orar para que a cruz de Cristo vença nessa casa, para que todas as vontades sejam levadas cativas pela cruz de Cristo, que até mesmo a casa morra na cruz de Cristo, mas tudo que morre com Jesus, ressuscita. Amém? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, ore para o Senhor trazer para a sua casa essa paz. A paz que é a reconciliação, que a cruz traz para nós.